Olá, turmas, boa tarde, sexto A e sexto B. Vamos continuar a nossa temática sobre jogos eletrônicos hoje, além de nós visitarmos mais os conteúdos da apostila, porque na próxima aula a professora vai colocar um questionário contendo 10 questões sobre os conteúdos abordados até o momento, desde os conteúdos das videoaulas, né, das videoaulas, e também da apostila, que na verdade tem um conteúdo mais denso. Então, na apostila a gente tem um conteúdo maior, então fiquem atentos, a professora vai passar alguns trechos da apostila, mas vocês devem ler toda a apostila, da página 1 a 17, essa apostila é do volume 4, de Educação Física. Eu já disponibilizei essa apostila na penúltima aula, em PDF, em formato PDF, mas eu vou estar disponibilizando novamente para vocês realizarem a leitura atenta para a próxima semana nós realizarmos nosso questionário, tá bom? Lembrando que esse questionário é referente já ao quarto bimestre, nós estamos na reta final, e o quarto bimestre, o questionário, ele tem uma pontuação maior para o quarto bimestre, tudo bem? Então, vamos lá. Antes de passar para a apostila, já para mim, na verdade, a professora vai pincelar, assim, olha, fiquem atentos, eu grifei alguns trechinhos da apostila, e vocês devem ler, como eu disse, da página 1 a 17, mas esses trechos que a professora grifou, é só para mim frisar um pouquinho mais esses trechos e vocês também terem mais atenção, mas tem que ler ela inteira, tá bom? Mas antes disso, nas outras aulas, a professora comentou sobre um trabalho que eu havia realizado com os 7º anos da Escola Parque Piratininga 1, que basicamente era o mesmo trabalho que tem na apostila, volume 4 dos 6º anos, por isso eu achei interessante passar nesse momento também, porque nós transformamos alguns jogos eletrônicos para a vida real, para ser jogado na escola. Então, como nós não estamos tendo as aulas presenciais nesse momento, eu achei interessante dar esses exemplos, que eu fiz esse trabalho no início do ano, antes da pandemia, com os 7º anos. Por isso, achei bem interessante. Eu vou passar aqui, dar alguns exemplos para vocês, bem rapidamente. Não vou me adentrar muito, porque a ideia é a gente visitar a apostila. Eu dar esse recado para vocês, que devem ler a apostila, porque na próxima aula a gente vai responder um questionário, tá bom? Mas eu achei interessante esse trabalho do 7º ano. E com basicamente o mesmo trabalho que vocês fariam nesse momento dos 6º anos, se caso estivesse tendo aulas presenciais, eu acho interessante passar para vocês, né? Então, eu havia falado sobre o jogo Free Fire, que eu acredito que todos já conhecem, e esse jogo aqui foi criado pelos professores de Arujá, Rodrigo e Nara, professora da aula em Arujá também, e esse jogo eu passei para os alunos, na verdade eu realizei esse jogo numa formação de Arujá, achei muito legal, e depois eu passei para os alunos, dando o exemplo de como transformar um jogo eletrônico para a vida real, né, para que estimulassem eles, levassem eles a pensar em ter criatividade para fazer também esse trabalho, né, então foi bem legal, mas aí depois eles mesmos criaram, né, então no 7º A, por exemplo, aqui tem os criadores dos jogos, Quem Sou Eu, tá? E alguns jogos eu até fiz, por exemplo, esse eu realizei com a turminha do 4º ano, né? Passei, né? Fiz um vídeo com a minha mãe, com o meu irmão brincando e passei para minhas turmas do Fundamental 1, 4º e 5º anos, até 2º aninho, 3º. Então, bem legal, dá para praticar em casa. Se vocês quiserem pausar o vídeo e ler a descrição do jogo, ok, a professora não vai fazer isso porque a ideia era só passar para vocês um exemplo, né, de como a gente faria isso se nós estivéssemos tendo as aulas presenciais. E como eu fiz essa atividade com o 7º ano, eu acho interessante passar para vocês, porque eu achei bem legal. Saíram jogos, assim, bem legais. Mortal Kombat, eu fiz esse jogo também em casa, com a minha mãe, eu com pregadores, ela também. O objetivo do jogo era arrancar os pregadores, até que não restasse mais nenhum, que seria o sangue do jogador ali, do lutador. Bem legal também, dá para realizar em casa. Stickman Park, e aí eu vou fazer só um adendo, que na verdade aqui, gente, eu fiz esses bonequinhos aqui, né, porque na verdade esse é um trabalho do 7º ano, estava numa folha, né, e eu peguei os trabalhos, na época de pandemia, a professora digitou e coloquei para eles em formato de PPT, que é em PowerPoint, como eu tô passando para vocês, eu nem arrumei, senão daria muito trabalho, né, tá, igualzinho o material que eu passei para eles lá no 1º bimestre. E eu fiquei imaginando, imagina os programadores de games, porque me deu um super trabalho só fazer
esses bonequinhos que nem se mexe. Agora imagina um programador de games, né? Então fica a dica para quem quer estudar, ser programador de game, precisa estudar, aliás, né? Então, precisa, porque deve ser muito, mexer com sistemas, enfim, deve ser bem complexo. Aí tem o jogo Clash Royale, Batalha Naval, jogo Stickman Park Sumo, jogo Fogo e Água, Contra Squads, Stickman Fantasma. Esse daqui nem arrumei, jogo Esquadrão Antibomba, mas é só para dar exemplo, né? Gincana divertida, olha esse aqui, deu super trabalho para fazer essa gincana, esse desenho, né? Por isso que eu falo, imagina um programador de game. E todos contra um. Então, esses foram exemplos que eu realizei na Escola Parque Piratininga 1, achei interessante passar para vocês. Então, um jogo eletrônico que foi transformado para a vida real. Então, é possível e, quem sabe, no próximo ano a gente consiga realizar essa atividade na nossa escola, né? E aí, já acho que a gente já pode ir pensando, estimulando a criatividade, enfim. Agora eu vou para a apostila, tá bom? Ai, calma aí que a professora não colocou para vocês. Como é que eu vou para a apostila assim, né? Não dá. Então, reforçando, essa aula é para lembrá-los que tem que ler a apostila, que eu vou disponibilizar aqui da página 1 à página 17, porque nós vamos fazer um questionário na próxima aula, tá? Então, precisa ler, fazer essa leitura atenta da apostila. Então, aqui a gente já fez a leitura inicial na outra aula, falamos sobre jogos eletrônicos, falamos um pouquinho da história, né? Vimos até na outra aula alguns games que são consoles, né? Com essa nomenclatura grandes, né? Que hoje a gente não utiliza mais tanto, a gente utiliza mais até para jogar o celular. Aqui é a atividade 3 do virtual ao real, que é a atividade que eu acabei de passar, que eu realizei com o 7º ano, que, como eu disse, nós estivéssemos tendo as aulas presenciais, nós iríamos realizar também. Evolução dos jogos, tem alguns videozinhos que vocês podem clicar aqui, vai direto para o vídeo. Eu vi um nossa, achei super legal, porque é do Mario World e é da minha época, né? Aí eu grifei, como eu disse, o que está grifado, vocês tentem ficar mais atento, porém tem que ler a apostila da página 1 a 17, tá bom? Para poder responder o questionário da próxima semana. Pac-Man, eu grifei porque eu achei bem interessante a história do Pac-Man, porque o criador dele estava comendo uma pizza redondinha e tirou um pedaço, né? E olhou para a pizza e inventou o jogo Pac-Man. Só isso, gente. Se vocês quiserem ler um pouquinho aqui, a professora leu e achei bem interessante a história, tá bom? E o criador, tem o nome do criador também, Toru Iwatani, acho que é isso, não sei se se pronuncia assim, tá bom? Mas é legal vocês lerem esse trechinho também, aqui fala um pouquinho das regras do Pac-Man, possa ser que eu peça isso, do Digiball, é um jogo em que os jogadores tentam jogar bolas entre si, evitando ser atingidos pelas bolas dos adversários, como se fosse uma queimada também. O objetivo principal de cada equipe é eliminar todos os membros da equipe adversária, mas aí tem várias bolas, pelo que eu entendi, né? Do Digiball, acho que é essa a nomenclatura também. Então, possa ser que eu pergunte também algo sobre, aí aqui tem alguns links. Se quiser colocar o celular aqui, é um QR Code, pode colocar e vai direto para o vídeo, ou clicar aqui em cima do link, tá bom? E outras formas de jogar, tem que ler. Autoavaliação, achei interessante, eu costumo fazer nas minhas aulas presenciais, da gente se autoavaliar. Então, a gente falou sobre jogos eletrônicos, aí nós tivemos algumas aulas, respondendo algumas questões, enfim. Aí depois você avaliar a sua participação durante essas aulas, durante essa temática. Então, eu me avaliar, como eu me comportei, eu fiz todas as atividades, eu ajudei meu grupo, se for em grupo, ou individualmente eu fiz os registros no meu caderno, como eu estou sendo como aluno, né? Mesmo em tempos remotos, porque é importante a gente pensar em aulas remotas, né? Então, essa é a autoavaliação, relembrando os jogos de tabuleiro, eu grifei porque eu passei para vocês, não sei se vocês vão recordar, sexto A e sexto B, no início do ano, antes da pandemia, xadrez, que é um jogo de tabuleiro, e nós vamos relembrar e vai cair no questionário também. Então, vai cair perguntas sobre jogos eletrônicos, perguntas sobre jogos de tabuleiro e algumas perguntinhas sobre luta, que vai estar lá no finalzinho, que a gente também vai visualizar. Por isso, tem que ler esse conteúdo, senão não vai conseguir responder, tá bom? A professora tá correndo no tempo, porque na verdade a gente já tá aí
em novembro, então daqui a pouco já tem que fechar a nota, então já quero colocar o questionário e já fechar a nota de vocês, porque tem muitos alunos que estão mandando agora as atividades, então a gente tem que criar toda essa dinâmica de como receber, de como corrigir, tá? Então é por isso que a professora também já vai colocar o questionário, e preciso que vocês leiam a apostila então. Então aqui vai relembrar o xadrez, eu achei bem legal, tem uma historinha, um teatrinho que vai contando, como se fosse um teatrinho, mas vai contando as regras, e aí em formato de teatro a gente vai vendo as regras do xadrez. Então vocês têm que ler, porque vai cair uma questãozinha sobre isso também, tá bom? Eu grifei algumas questões aqui, mas na verdade tem que ler tudinho para lembrar. Vocês têm no caderno também, tá? No caderno vocês têm as movimentações das peças de xadrez, tudo desenhadinho. Pesquisem também, aproveitem esse momento que estão em casa, tem que ler, tem que fazer os registros, é importante, tá bom? Aí depois tem na trilha do tabuleiro, que era uma atividade que vocês fariam também uma pesquisa em grupo, se tivesse tendo as aulas presenciais. Guerra dos Reis, aqui os links e o QR Code para vocês visualizarem os videozinhos. Tem um videozinho aqui o tabuleiro de xadrez, xadrez bruxo ou um xadrez humano, com xadrez grandão e as peças são os humanos, assim como tem no filme Harry Potter. E aí aqui tem um trechinho do filme, possivelmente vai cair uma questão sobre esse trechinho, vou tentar colocar esse videozinho lá numa questão e vocês vão ter que responder, tá bom? Porque são questões em cima do trecho do filme, para vocês assistirem, mas não se preocupe, se quiser assistir antes, ok, mas eu só grifei porque fica a dica que vai cair uma questão sobre esse trechinho também. Na verdade, esse trechinho a professora vai tentar colocar já na questão, para vocês visualizarem e responder, tá bom? Do tabuleiro para aquático, se a gente quisesse, de repente, fazer o nosso tabuleiro xadrez bruxo, que era um tabuleiro gigante e as peças eram os humanos, a gente podia fazer, tem essa alternativa. E é isso, e aí a gente vai para a situação 3, que tem que ler também, que é Lutas do Brasil. Então, vocês vão ler aqui, vão ver que a capoeira, que o jiu-jitsu também é uma luta brasileira, que dizem que foi criada, né, no Brasil. Vão ler lindamente aqui, eu grifei capoeira e jiu-jitsu, que é pra gente, vai cair uma questãozinha sobre também, precisa ter essa leitura. Agora vamos assistir os vídeos sobre lutas, vocês devem assistir, certo? Eu tô passando rápido, senão vai ficar muito extensa a aula, e a ideia é para falar para vocês precisam ler tudo isso, tá? É isso, aqui tem uma atividade que, na verdade, teria que relacionar capoeira com roda, jiu-jitsu com tatame, as outras tem que ler certinho, berimbau capoeira, e enfim. E que ginga é essa? Vídeos pra gente visualizar, entender mais sobre a capoeira, ginga meia-lua de... Olha, isso aqui é legal pra me colocar também, né? De repente colocar um golpe da capoeira, fica a dica. E aí vocês têm que falar que golpe que é esse, né? Também é legal, por isso está um videozinho também. Nossa, a luta capoeira é muito bacana, né? E a nossa raiz, né? Ela é um patrimônio imaterial definida pela Unesco do Brasil. Então, é bem interessante. Código de ética, capoeira e violência, eu grifei, porque muitas vezes a gente fala luta, a pessoa já pensa que tem violência e não tem. A luta é uma filosofia, né? As filosofias da luta não tem nada a ver com violência. A violência é referente à briga, e briga é diferente de luta. Né? Então, isso a gente tem que estar muito claro também na nossa cabeça, porque senão a gente confunde. Vai ler sobre roda de capoeira. Eu não grifei essa parte, mas é interessante. Bom, e é isso. E aqui um trechinho que eu quero ler para vocês. Parabéns por chegar aqui. Lembre-se de que todo conhecimento servirá de ajuda para o ano seguinte e para a sua vida. Aprender através de brincadeiras e jogos é uma forma divertida de aprendizagem. E é isso. Eu acho, deixa eu ver quanto que tá, 14 minutos. Não fiquei tão extensa, porque eu não quero que uma aula fique muito longa também, porque vocês têm que ler a apostila, como eu disse, para poder responder o questionário na semana que vem. Tá bom? Essa era a minha ideia dessa semana. Na verdade, um vídeo informativo, meio pincelado, para vocês saberem que vocês devem ler a apostila
para responder o questionário na semana que vem, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, a gente está na reta final, é o momento de terminarmos o ano, um ano tão atípico, é um ano que diferente, que a gente também não pode ser hipócrita de dizer que a gente atingiu todos os conhecimentos, eu acredito que não, mas a gente caminhou, o que não pode é ficar parado, tá? Eu penso dessa maneira. Então, nós caminhamos um pouquinho, e o importante é isso, é nós caminharmos em busca do conhecimento, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.